Olá a todos! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a impedância dos alto-falantes. Nós utilizamos alto-falante no nosso sistema de som e casamento de impedância, impedância de saída, tudo isso são componentes que fazem parte da nossa linguagem. De certa forma nós temos que ter certo domínio sobre a compreensão da impedância de alto-falante. Quando você compra um alto-falante e você fica sabendo, olha, esse alto-falante é de 8 ohms, esse alto-falante de 4 ohms, é de 2 ohms, a gente vai para o manual. Eu estou aqui com o manual, por exemplo, desse transdutor aqui, o WPU 1505. Eu achei ele para a gente poder estudar um pouco da impedância e entender essa característica que é muito importante em um alto-falante. Aí quando a gente vai ver lá a ficha técnica dele, a gente descobre aqui, olha, impedância nominal 8 ohms. Significa que a impedância que esse alto-falante dá a uma certa frequência é 8 ohms. Não quer dizer que em todas as faixas de frequência seja 8 ohms. Esse 8 ohms é medido a uma frequência de 1 kHz. Significa que quando ele estiver com 200 Hz, ele tem outra impedância. Quando ele estiver com 2 kHz, ele tem outra impedância. Quando ele estiver com 100, 60, 30, em cada uma dessas faixas de frequência, ele terá uma impedância específica. Essa impedância ela não é para todas as faixas de frequência. Impedância é a oposição que um circuito faz à passagem de corrente alternada. O alto-falante, como ele é uma bobina, ele é um componente que forma das pilhas, ou seja, ele é uma bobina, então ele não tem apenas uma resistência DC, apesar de se especificar qual é a resistência DC dele. Mas a impedância, que nós vamos ver já aqui, deixa eu diminuir aqui a imagem para a gente chegar lá rapidamente. Olha, nós vamos estudar isso aqui, ó, a curva de impedância dele. Quando a gente olha assim e verifica logo que essa linha aqui de um tom parecido com o roxo, um tom assim meio violeta, isso aqui é a curva de impedância do alto-falante. É isso aqui que a gente tem que olhar, o que eu estava falando há pouco, que não é simplesmente 8 ohms para todas as faixas. Você verifica, nessa direção a frequência aumenta e nessa direção a resistência aumenta, a impedância aumenta. Então quando a gente observa aqui na região de 200 Hz, ele tem uma impedância X. Na região de aproximadamente 30 e quase 35 Hz, olha o tamanho da impedância dele, vai lá para cima a impedância. Então a impedância do alto-falante é medida a frequência de 1 kHz e ela está bem aqui, olha, 1 kHz, exatamente antes do 2 kHz. É nesse ponto que é feita a leitura para dizer a impedância do alto-falante. Nós vamos ver essa figura aqui bem de pertinho para poder ter uma compreensão. Olha aqui a figura, só ela, isolada. Para a direita a frequência aumenta, para cima a impedância aumenta. E a dinâmica do alto-falante é dentro dessas linhas vetoriais aqui. Eu não vou falar sobre essa tracejada, esqueça ela por hora. Vamos falar tão somente dessa linha cheia aqui. É essa que nos interessa na hora de nós escolhermos o alto-falante. Uma foto, eu vou ampliar essa região bem aqui, olha, você está vendo aqui? Bem, como eu disse, eu ia ampliar a imagem bem perto. Aquela imagem, essa imagem aqui, eu ampliei essa região aqui. Então vamos vê-la bem de perto. Está aqui os 200 Hz, os 2 kHz. Então cada divisão dessa daqui vai contando 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Então essa última linha aqui pontilhada é a linha de 1 kHz ou 1000 Hz. Aqui já é 2. Como você viu lá no PDF, essa divisão aqui, ó, cada linha horizontal dessa aqui significa 100, 100. Então a metade de 100 é 50. Então foi isso que eu fiz lá para a gente poder ver a figura. Eu dividi, daqui para cá é 100, então aqui eu tenho 50, na metade eu tenho 25 e na metade eu vou ter 12,5. Está bem aqui, essa região aqui, olha. 50 ohms, 25 ohms, 12,5 ohms.
E a impedância do alto-falante ela é medida bem aqui, ó, nesse ponto, olha, no cruzamento desse 1 kHz com a linha de impedância do alto-falante. Então, nesse ponto, a resistência, a impedância, na verdade é melhor de falar sempre impedância do alto-falante, é 8 ohms. Se eu me deslocar aqui para a esquerda, em 200 Hz, ele vai ter apenas quase 4 ohms ou menos, ou 3,2 ohms. Você está entendendo? Então, é aqui que eu identifico a impedância do alto-falante. Eu não posso simplesmente dizer que é 8 ohms e pensar que para todas as frequências ele é isso. Quando a gente vai lá para o datasheet lá do alto-falante, olha, chega a situações, por exemplo aqui, na linha de entre 30 e 40 Hz, mais ou menos 37 Hz. Olha só a impedância dele, querido. Olha para onde chega. O limite da impedância dele vai para aproximadamente 250, 245 ohms de impedância. Então você fica sabendo nesse vídeo como é o jeito que a gente interpreta esses datasheets aqui, esses catálogos que explicam. Lá em cima diz assim, ó, 8 ohms. Cadê? Lá em cima, bem aqui, ó, 8 ohms. Entendeu? Mas não é para todas as faixas. Já em 200 Hz, como nós vimos aqui, olha, em 35 Hz mais ou menos, foi para 200 ohms. Então fique sabendo disso, para quando você comprar o seu alto-falante, não pense que tá aquela resistência para todas as faixas. E essa variação de impedância, meu querido, causa uma coisa chamada slew rate nos amplificadores, que a gente vai estudar em outro momento. Essa variação, essa não linearidade da impedância causa um certo problema que os amplificadores têm que lidar, e por isso que há certas peças no amplificador que você vê que talvez não tenha sentido, mas elas têm sentido de estar lá sim. É isso aí, querido. Espero ter lhe ajudado nessa informação da impedância do alto-falante e boa sorte!